À noite, na Praia Grande, uma bebê foi levada a uma UPA da cidade com sinais de espancamento. Em Guarujá, um suspeito de participar da explosão e roubo à Caixa Econômica Federal foi preso. Na Padre Manuel da Nóbrega, teve protesto contra o projeto de Lei 490, que trata da demarcação das terras indígenas. Em registro, os professores da rede municipal cruzaram os braços por melhores salários. Em Bertioga, famílias sofrem com a espera da mudança para o conjunto habitacional Caminho das Árvores. Em Santos, tem Festival do Camarão no Mercado de Peixe. Esses são os destaques dessa edição. Infelizmente, o JT2 começa com uma notícia muito triste. Uma bebê de 1 ano e meio foi levada à UPA do Quietude, na Praia Grande, com sinais de espancamento. Sobre o assunto, vamos falar com o Matheus Crossi. Boa noite, Matheus. Com quem estava essa bebê? Olá, muito boa noite, Melissa. Boa noite a todos. A madrasta da bebê de 1 ano e 5 meses que levou até a UPA do Quietude. Eu estava agora mesmo falando com um delegado, ele comentou que o motivo da madrasta ter levado é que a criança estava passando mal em casa, quase desmaiou, princípios de convulsão, e aí esse teria sido um motivo de levar até a UPA. Quando ela estava sendo atendida pelos profissionais lá, eles estranharam, uma série de hematomas no corpo da bebezinha, no braço, na perna, na barriguinha, na cabeça, mas obviamente a gente não pode mostrar por causa da idade, e aí acionaram o conselho tutelar, que chegando lá, chamaram a polícia militar. A madrasta, ela foi levada até o CPJ aqui de Praia Grande e durante o depoimento, ela disse que os hematomas na criança é porque ela cai demais no chão. Como ela tem 1 ano e meio, ela não consegue ficar direito em pezinho e acaba se desequilibrando. E aí, o que aconteceu? Ela foi ouvida e liberada, mas as autoridades também estranharam a questão da desnutrição, sinais de desnutrição. Ela informou que a bebê se alimenta direito, mas não sabe por qual motivo ela está magrinha. O pai não foi localizado e a mãe, a polícia também não conseguiu localizar. Um outro fato que chama a atenção é que o Conselho Tutelar informou as autoridades policiais, enquanto o caso era apresentado no final da noite de domingo, que no começo do ano já tinha uma denúncia anônima sobre maus tratos. Eu conversei com um delegado que dá mais detalhes. Vamos acompanhar. O caso chegou na DDM na data de hoje. Recebendo o caso, já entrou com uma medida protetiva em favor da criança e contra a madrasta e o pai, para obrigar que eles fiquem afastados da criança e não mantenham contato e nem se aproximem dela por qualquer meio de comunicação, bem como da atual responsável. O Conselho também deve encaminhar o caso para o Ministério Público, eu também pedi para encaminhar cópia, para aplicar medidas de proteção na área civil, para regularizar essa questão de guarda, para ver se a criança de fato pode voltar à convivência com o pai, ou se o indicado para ela se livrar da situação de risco é ficar por hora com essa família extensa, no caso a tia que recebeu o termo de compromisso do Conselho Tutelar. Na oitiva, o Conselho Tutelar falou que já tinha recebido denúncias naquele órgão de proteção de suspeita de maus tratos da criança. Só que quando do atendimento não constatou nenhuma lesão, por isso que o caso também não chegou a aportar na delegacia de polícia. Teve protesto de indígenas contra a PL 490, projeto de lei que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Busca alterar o estatuto jurídico das terras indígenas e diz que somente teriam direito a determinada terra povos indígenas que estivessem nela antes da Constituição de Maio é o mês limite para o pagamento desse reajuste. 90% da categoria aderiu ao movimento. Não fomos atendidas, no tempo hábil, viemos por várias vezes no gabinete, a comissão, ligamos, mandamos ofício pelo sindicato, não tivemos resposta. O prefeito alega que ele tem até amanhã, que é 31, que maio termina em dia 31, mas para nós a negociação tinha que correr desde o começo de maio. A categoria reivindicou não só a questão do reajuste salarial, mas também levantou outros problemas na educação municipal de registro. Segundo os professores, a questão de falta de infraestrutura nas escolas, o que prejudica o desenvolvimento dos alunos.
Nós não recebemos o kit de material básico da educação infantil e do fundamental, como lápis, borracha, cola, tesoura, caderno, régua. O pessoal da educação infantil não recebeu massinha de modelar. Então, assim, falta muita coisa, material básico. Sem contar que a gente observa que a nossa estrutura, a parte de... A gente vê a rede elétrica, que não dá para a gente ligar 2, 3 aparelhos junto, porque pega fogo. Os professores afirmam que desde janeiro tentam um acordo, mas as negociações não avançam. Para a gente também fica ruim, né? Tem que se dispor com pais de aluno, com a comunidade, né, que quer a criança na escola. A gente tem que deixar as crianças hoje sem aula, é complicado. Em 21 anos de educação, você não espera ter que chegar para o aluno, para o pai e falar: amanhã eu não venho dar aula. Por quê? Porque eu estou lá fazendo uma paralisação para a melhoria do nosso salário. Eu não posso me considerar uma educadora se eu não falar para eles que eles têm que ir atrás do direito deles. E é isso que nós estamos fazendo, indo atrás dos nossos direitos. Na hora do almoço, o grupo fez uma passeata. Com cartazes e faixas de protesto, eles caminharam pela avenida central da cidade, a Jonas Banques Leite, para chamar a atenção da população. Os professores foram para a Praça dos Expedicionários. A gente está muito mesmo decepcionado com a falta de diálogo com o prefeito, né? Foi isso que nos trouxe até aqui. Fica prorrogando, não recebe a comissão. É uma falta de compromisso com os professores, com os pais, para chegar ao ponto de ter que paralisar e ele não nos atender. Neste ano fizemos um reajuste em fevereiro e dissemos que depois de maio nós analisaríamos mais uma vez a questão, vendo as nossas possibilidades. Mas, infelizmente, há 2 dias de findar o mês de maio, houve essa paralisação que desrespeita o direito das crianças, mexe com a rotina de pais, das famílias. E, no meu caso, eu acho que faltou, na minha visão, faltou razoabilidade para essa decisão. Mas sempre continuamos abertos ao diálogo. Todos os nossos compromissos foram assumidos e cumpridos à risca até agora. E a reunião está marcada para o dia 7 de junho, para voltarmos a dialogar com a categoria, como prometemos que faríamos antes dessa decisão, na minha opinião, equivocada da categoria. Em Cubatão, os professores da rede municipal também cruzaram os braços nessa terça-feira. Na semana passada, a categoria já havia parado por 24 horas. Aproximando a câmera do celular do QR Code, você pode ler os detalhes na reportagem do G1. Os professores querem um melhor reajuste do salário. Segundo o sindicato, o aumento não recompõe as perdas salariais dos profissionais da educação. Os detalhes estão no G1. Acessa lá. E a seguir, a notícia é boa para os apaixonados por camarão. Começou um festival no mercado de peixes da Ponta da Praia com vários descontos. Do Guarujá. E a tropa de choque vai descer para dar esse apoio aqui na cidade. Em relação à operação do GOI, que aconteceu hoje, eu conversei um pouco mais cedo com o delegado titular. Em Guarujá foi preso um suspeito de participação na explosão e roubo de uma agência da Caixa Econômica Federal no começo de abril. O Mozart Dias traz os detalhes para a gente. Boa noite, Mozart. A polícia chegou ao suspeito depois de investigar um assalto na capital, é isso? É isso mesmo, Melissa. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que acompanha a gente no JT2. Encontrou aí um suspeito, né? A operação do GOI, em parceria também com a Delegacia de Homicídios e também policiais aqui do DP-SED do Guarujá. Eles foram atrás de 3 alvos, conseguiram um homem envolvido em um assalto na capital e o carro que foi utilizado nesse assalto, né? Que eles roubaram de uma casa, também foi encontrado aqui no Guarujá e é o carro que estava em frente à agência. Então esse homem foi encontrado e ele já está preso. Bom, nós estamos relatando nos últimos dias diversos casos, né, aqui na cidade, casos de roubos, casos de assalto, tal como esse também da Caixa, e ainda homicídios, né, de policiais militares aposentados e também outros casos de violência aqui na cidade. Por conta disso, a Ordem dos Advogados aqui
aqui do município entrou com uma representação, mandou um ofício diretamente para o governador Tarcísio pedindo reforço de policiamento por conta desses diversos casos dos últimos dias. E hoje, o coronel da PM, lá na capital, recebeu uma comitiva da Prefeitura Municipal do Guarujá. E a tropa de choque vai descer para dar esse apoio aqui na cidade. Em relação à operação do GOI, que aconteceu hoje, eu conversei um pouco mais cedo com o delegado titular do DP-SED aqui do Guarujá. Ele explicou como é que está o andamento em relação às investigações. Vamos ver. Um distrito da capital, da Zona Leste de São Paulo, eles estão investigando um roubo à residência que ocorreu lá, num bairro de classe média, média alta, e eles perceberam que 3 veículos foram subtraídos dessa família. Um dos veículos subtraídos participou da explosão da Caixa Econômica Federal aqui no Guarujá. E na manhã de hoje, uma operação começou logo nas primeiras horas do dia. Nós conseguimos localizar dos 3 alvos, conseguimos prender uma pessoa. Essa pessoa vai passar por audiência de custódia e, em seguida, as vítimas do roubo à residência em São Paulo devem participar do reconhecimento pessoal desse indivíduo. A missão nossa aqui temos que aumentar, temos que investigar para que volte a segurança aqui no município do Guarujá. O Grupo Tribuna firmou um acordo com o porto de Ashdod para a criação da Embaixada de Inovação de Israel em Santos, para atender o maior porto da América Latina e também todos os portos do Brasil. A assinatura foi hoje à tarde, durante a comitiva Porto e Mar, que está no país. Quem conta os detalhes são os enviados especiais Fábio Pires e Rodrigo Nardelli. A agenda deste terceiro dia foi no porto de Ashdod, cidade que fica a pouco menos de 1 hora de viagem de carro de Tel Aviv. Aqui, o porto ele é pequeno na comparação com o de Santos, equivale a 1 ou 2 terminais. São aproximadamente 1.200 funcionários, todos de Israel. Mas o que chama mesmo a atenção aqui é a otimização dos espaços. A comitiva formada por empresários e autoridades do Brasil, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, visitou as instalações portuárias e conheceu algumas startups que fazem parte do projeto criado pelo porto que investe dinheiro do governo de Israel para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Um exemplo disso é um software desenvolvido por uma destas startups que analisa imagens de câmeras de monitoramento e identifica, entre outras coisas, um funcionário sem o capacete numa área operacional e outras situações que podem gerar um problema. Israel entende que, com inovação e eficiência, o país consegue sucesso internacional e fica fazendo parte da cadeia logística. A principal notícia neste terceiro dia de visitas foi a assinatura de um acordo entre o Grupo Tribuna e o porto de Ashdod para criar a Embaixada de Inovação de Israel em Santos, para atender o maior porto da América Latina e também os portos do Brasil. O acordo vai permitir que empresas de tecnologia e startups de Israel possam entender as regras de negócios do Brasil para instalar provas de conceito nos terminais brasileiros e para que startups brasileiras que possuem boas ideias que solucionem gargalos logísticos operacionais possam usufruir do conhecimento de Israel em tecnologia. Com isso, as startups poderão comercializar as soluções para todos os portos do mundo. A maneira de fazer negócio, para mim, foi a grande sacada e eu acho que isso a gente faz o estilo japonês, a gente copia, copy and paste, é o que a gente tem que fazer. Tudo que é bom tem que ser dividido. E eles têm esse princípio, isso é muito bacana aqui em Israel, essa vontade de dividir o conhecimento, isso é também um segundo ponto muito importante que a gente notou aqui. E a gente não vem só ver uma operação que tem de inovação e tecnologia, né? Porque hoje Israel está à frente, né? Quando você fala de inovação e tecnologia. Então, eu acho que o ponto importante que eu mais senti foi que o governo investe muito em tecnologia e inovação. E isso faz com que os mais jovens e que as pessoas que estão entrando no mercado procurem fazer projetos, procurem montar startups e trazer para apresentar. Durante a visita, o chefe do departamento de contêineres apresentou o porto de Ashdod. É um porto relativamente pequeno, mas que opera todas as cargas. Eu achei muito interessante porque você opera container, carga de projeto, veículo, passageiro, você entendeu? Então, é dentro do mesmo porto.
O dia terminou com a visita a um novo e moderno terminal privado, que é o primeiro terminal semi-automatizado de Israel. Os operadores de portainers que colocam ou tiram os contêineres dos navios trabalham agora num escritório que mais parece uma sala de jogos. Um ambiente melhor e mais seguro para o trabalhador. É sempre muito interessante porque Israel tem um estado muito avançado de tecnologia, de inovação. Eles são um país muito pequeno, precisariam disso para poder ter algum tipo de commodity para vender. Não tem espaço físico, então eles pensam e, ao pensar, produzem muitas inovações. Com imagens de Fábio Pires, Rodrigo Nardelli de Ashdod, em Israel, para o JT2. A quarta-feira deve ser chuvosa na Baixada Santista e a temperatura cai um pouco. Em Bertioga, a máxima deve ser de 23 graus. Em Santos também deve chegar aos 23. À noite, em São Vicente, deve fazer 19 graus. Os ventos sopram de leste. No mar, as ondas passam de 1 metro nas praias. Na Praia Grande, a temperatura varia de 19 a 23 graus. Nas cidades que ficam mais ao sul da Baixada, o dia também será chuvoso. A máxima em Mongaguá deve ser de 23 graus. Em Itanhaém, mínima de 18. A maré sobe. O pico vai ser no começo da tarde, quando chega a 60 centímetros. Em Peruíbe, a temperatura varia de 16 a 22 graus. No Vale do Ribeiro, o dia será chuvoso, mas à noite o céu fica nublado e só deve chuviscar. Em Iguape, Ilha Comprida, máxima de 23 graus. Em Cajati, mínima de 17 e à noite em Jacupiranga deve fazer 15 graus. Começou o Festival do Camarão no Mercado de Peixes de Santos. Acabou o período de defeso do crustáceo. É hora de matar à vontade e fazer as receitas com o camarão que acabam ficando de lado quando o preço está alto. Já faz tempo que Genilson estava com vontade de comer um peixinho. Mas chegando ao mercado, viu que ia dar para incrementar a receita com camarão. Um camarãozinho para fazer o molhinho com a pescada branca. Essas coisinhas assim, entendeu? Que o peixe é muito bom, saudável, né? E a gente está esperando uma promoção, como está acontecendo agora do camarão, né? E a gente veio com aquela finalidade. Ele aproveitou as promoções do Festival do Camarão, que começou nesta terça no Mercado do Peixe, tornando o crustáceo mais acessível ao público. O quilo do pistola, que estava a R$ 150, agora dá para encontrar por 100. O branco, de 85, agora está numa média de 45. E o rosa baixou de 90 para cerca de R$ 60. O festival acontece depois do período de defeso, época de reprodução das espécies em que a pesca do camarão fica proibida. Só podiam ser vendidos os congelados ou de cativeiro. O 7 barbas, esse pequenininho aqui, chegou a custar R$ 48. Agora é a grande atração do evento. Está R$ 25,99. A gente conversa com os nossos fornecedores, a gente exprime muito a nossa margem de lucro, diminui bastante, para poder garantir um pescado de qualidade e com ótimos preços para os nossos clientes. No ano passado, eles venderam mais de 20 toneladas de camarões. Não é à toa que o festival, que vai até o dia 18 de junho, é muito aguardado pelos permissionários, que estão otimistas que desta vez vão ultrapassar esta marca. A gente espera um aumento significativo nas vendas, né? Porque é uma hora que abre a pesca, que a gente passou por um período de 3 meses que não pode pescar. Então agora tem bastante produção, um camarão bem fresquinho e um preço bem acessível para o consumidor. Estava bem parado, né, o movimento, aí com esse festival, a abertura do camarão, a gente espera que dê uma movimentada, né? O festival anterior, os clientes eram bem satisfeitos, bastante mercadoria fresca e estamos bem confiantes de que esse festival vai ser bom para todo mundo. E dá para fazer tanta coisa boa com camarão, né? Ideias por aqui não faltam. Dá para fazer grelhado, dá para fazer a grega, dá para você fazer um risoto de camarão maravilhoso. Ele alho e óleo, só temperar com sal, limãozinho. Você pode fazer um recheio de um peixe, fazer um molhinho de camarão, que fica bem bacana. Muita gente faz torta com esse camarão, então é uma infinidade de pratos. O Maurício e a Conceição já garantiram o almoço de domingo para a família.
Vou fazer o lambi-lambi, né? Um arisco lambi-lambi, que eu gosto. E o camarãozinho frito, fazer um risoto. E aí, um vinhozinho, tá muito bom, né? Você vai ajudar? Ajudo. Ele é um bom cozinheiro, tô pensando. E por enquanto é só. E amanhã o JT2 começa mais cedo às 20 para as 7 da noite. Uma ótima noite para você.